Está entrando no ar, na Rádio Agro Hoje, o podcast Na Varanda, com o Vila, aprendendo com quem já fez. Na apresentação, Francisco Vila. Olá, amigos da Rádio Agro Hoje. Sejam bem-vindos à nossa conversa na varanda, que podem assistir na plataforma do YouTube da Rádio Agro Hoje. O nosso tema, como vocês sabem, é aprender com quem já fez. Para isso, convidamos sempre personalidades com experiências relevantes e que estão dispostas a compartilhar suas visões com nossos ouvintes. E hoje temos o privilégio de podermos conversar na varanda com Cesário Ramalho Soares. Seja bem-vindo, Cesário. E antes de nós começarmos aqui conversar um pouco, eu vou ler 3 pequenos pontos para dar o perfil da sua personalidade, porque você é uma pessoa de referência no agro e, naturalmente, a maior parte das pessoas já conhecem você. O Cesário é produtor rural na 4ª geração, focando em grãos e na pecuária no Mato Grosso do Sul. Sobre isso, ele vai falar depois como ele chegou no Mato Grosso do Sul. Ele foi presidente da Sociedade Rural Brasileira e da Abramilho. Ele é conselheiro, continua sendo, de entidades nacionais e internacionais do agro. Então, assim, ele é um porta-voz importante do principal setor da economia brasileira, que é o agro. Seja bem-vindo, Cesário. Ô, Vila, obrigado, muito obrigado mesmo. É um prazer falar com você, especialmente com você, uma pessoa tão interessada, tão estudiosa junto ao nosso agro. Vila tem feito um trabalho de gestão de pessoas, de inteligências, de estratégias do nosso agro. Portanto, é um prazer muito grande poder falar aqui um pouquinho com você. Mas Muito obrigado, Cesário. Deixa eu logo perguntar, porque nós temos apenas 1/3 do tempo que eu gostaria de ter para falar com você, 4 ou 5 horas, para esgotar um pouco a curiosidade que eu tenho. Mas, primeiro, conta-nos um pouco da sua trajetória de um filho de produtores no interior do Mato Grosso do Sul, que conquistou um papel relevante no agro nacional e em representações internacionais. Como você conseguiu sair do campo e fazer toda essa sua trajetória nacional e internacional? Bom, Vila, isso aí eu devo ao meu avô. Eu tenho a família da minha mãe, minha família materna, ela é mineira. A minha mãe nasceu em Minas Gerais. E o meu pai, ele é paulista, 100% paulista. Para você ter uma ideia, o meu bisavô, que tinha o meu nome, Cesário Ramalho, é nome de rua em São Paulo, por exemplo, e ele foi prefeito da capital por volta da virada do século, 1900, alguma coisa. Então, a gente misturou o campo com a cidade. E aí produziu esse Cesário de hoje aqui, né? E tem um misto dessas duas coisas. Mas essa paixão, essa identificação, esse amor que eu tenho, esse carinho que eu tenho, esse entusiasmo que eu tenho, essa fé que eu tenho no agronegócio brasileiro, ele vem da família, vem do meu avô especificamente, não é? Ele se chamava Ardelino, né? Mineiro, o meu avô é nascido na fazenda da Onça, no município de Uberaba. E a minha avó foi nascida na cidade do Prata, também perto ali de Uberaba. E a minha mãe já nasceu numa fazenda que meu avô tinha comprado, lá perto de Tuiutaba, na divisa com Goiás. Né? Então, o meu avô era um fazendeiro de fato. Né? Ele era produto... Fazendeiro de quê? Oi? Fazendeiro de quê? O que ele produziu? Ele era fazendeiro pecuarista, única e exclusivamente pecuária.
Nesse tempo não existia praticamente agricultura, era pecuária e uma agricultura de subsistência, vamos dizer assim. Mas ele, então, como ele era produto, ele tinha 14 irmãos, ele era o 15º filho do casal, e, evidentemente, o meu bisavô era um fazendeiro de médio porte, e que, se for dividir por 15, era pequenininho. Então, meu avô começou a vida, Vila, sem área, sem terra, sem nada. Mas a aptidão dele era pecuária. E o que ele fez, que ele conquistou, que ele ganhou, que ele conquistou, foi montar uma transportadora de bovinos de Goiás, Morrinhos, aquela região, para Barretos, no estado de São Paulo. E, nessa ocasião, no começo do século passado, Barretos era o epicentro da pecuária brasileira, era o centro de fornecimento. Na Segunda Guerra, várias indústrias americanas e inglesas montaram algumas indústrias lá em Barretos, que sobreviveram até razoavelmente há pouco tempo atrás. Então, meu avô começou a vida com isso, transportando boi para terceiros. Ele era muito responsável, era uma pessoa cativante, muito trabalhador e enxergando longe, enxergando, como dizia o Alisson Paulinelli, o outro lado do morro. Né? Sim, mas aí ele era um prestador de serviço, então era uma coisa bem moderna. Né? Outras empresas grandes hoje que têm frigoríficos também começaram, digamos, exatamente nessa área de transporte. Como ele voltou do transporte para o campo? Olha, para ele foi, dentro de todo o entusiasmo que ele tinha, e o profissionalismo e a competência de trabalho, ele começou prestando serviço. E, rapidamente, ele passou a comprar os animais, porque ele tinha financiadores, tinha sócios, e assim ele começou trazia 1.000 bois, de repente trouxe 2.000, de repente tinha 3.000 ou 4.000, tá certo? Na estrada. E aquilo trazia para terceiro, prestando serviço, e começou trazendo para ele mesmo. E foi juntando o seu dinheiro até comprar uma fazenda, que é a fazenda que nós temos aí no município de Canápolis hoje, que é 80 quilômetros à frente da cidade de Uberlândia. Então, aí meu avô começou, ele comprou uma fazenda grande, uma fazenda que nós temos até hoje, temos primos também, a fazenda foi dividida, e aí ele ganhou o dinheiro dele. Ele se tornou um dos grandes pecuaristas do Triângulo Mineiro, mas nunca ele se dedicou a essa pecuária de elite. Não é? O zebu, ele ficou fora do zebu sempre. Ele não gostava disso. E era, então, recria de animais. E ele se tornou um grande pecuarista. E por volta de 1900... Então, na verdade, ele era um homem de negócio, da prestação de serviço até a pecuária comercial, e não a pecuária dos sonhos. Né? Não, uma pecuária ele era muito pragmático, muito objetivo, né? E viu rapidamente um caminho para ele ganhar. Então, essa fazenda nossa antiga era uma fazenda que tinha mais de 20.000 hectares. Né? Oh. Então, era uma fazenda grande, mas nós tínhamos os meus filhos e tudo, foi dividido e as coisas diminuíram de tamanho. Essa fazenda, então, foi a fazenda mestre dele. Por volta, em 1930, durante a crise de 29, o meu avô resolveu mudar para Uberlândia, da fazenda, porque a minha mãe nasceu em 1922, lá na fazenda que nós temos em Minas Gerais, e que a sede continua funcionando, e nós esporadicamente vamos por lá um pouco.
Então, ele mudou, em 1930, ele mudou para São Paulo, para a cidade de São Paulo. Ele talvez tenha sido o primeiro mineiro daquela região do Triângulo que mudou para São Paulo. E São Sim. Paulo era muito adverso, muito difícil, porque era muito importante o cafeicultor do sul de Minas, de certas regiões de São Paulo. Pecuarista não tinha. Meu avô talvez tenha sido o primeiro, tenha sido o primeiro, se não os primeiros pecuaristas que mudou efetivamente, como se diz no interior, com mala e cuia, mudou para a capital paulista. E o que ele fez em São Paulo? Porque a fazenda estava lá em Minas, bem longe naquela altura. Hoje é mais perto, né? Pois é, ele veio para São Paulo fazer uma nova vida, né? Ele alugou a fazenda, essa fazenda grande aí, ele alugou para uma companhia inglesa, né? Alugou para uma companhia inglesa. E veio para São Paulo. Aqui em São Paulo ele foi experimentando alguma coisa. Ele teve um abatedouro. Ele comprava, tinha uma equipe dele, comprava os bois do interior, mandava para São Paulo de trem e abatia e entregava a carne. Mas não gostou do negócio, não deu certo, desistiu. Aí começou e comprou fazenda na Sorocabana, lá em Presidente Prudente, comprou fazenda, onde temos essas fazendas até hoje. Hoje eu tenho uma irmã que ficou lá e um irmão que ficaram lá nessa fazenda aí de Presidente Prudente, da região de Presidente Prudente. E depois também o meu avô acabou indo até o sul do Mato Grosso, também, nas oportunidades que apareciam, que as pessoas falavam, os companheiros, olha, compra lá, vão para lá, as terras são muito férteis, o futuro é bom. Então, essa foi a trajetória dele, que influenciou, Vila, toda a família. Nós somos 13 primos, e 13 primos que são fazendeiros, né? Sim. E pecuaristas. Fomos pecuaristas, só. Hoje, não. Hoje nós temos de tudo. Não é? Um tio teve frigorífico, o meu pai, na nossa fazenda, na nossa área lá em Minas, montou uma destilaria de álcool, um dos primeiros projetos do etanol de milho. Do etanol de milho, não, do Proagro. Foi feito por ele, né? Então, a fazenda nossa... E como eles fizeram o pulo da pecuária para a agricultura, porque são duas indústrias bem diferentes, né? Exatamente. E nós consolidamos essa indústria dentro da nossa fazenda, lá em Minas Gerais, em Canápolis, é o nosso município, é um município pequeno, só que hoje a usina ela mudou, ela não é mais uma destilaria de álcool, mas ela é uma grande usina de açúcar e álcool, energia, etc. E nós vendemos essa usina já há uns 20 anos atrás. Mas somos, nessas fazendas aí de Minas, nós somos produtores exclusivamente de cana-de-açúcar. Então, sim, isso aí é o lado fazendeiro, o lado agrícola, o lado pecuária, e nós sempre fomos pecuaristas. Mas com a evolução, eu, por exemplo, era também só pecuarista, mas hoje mudei. Hoje eu tenho pecuária e agricultura. E estou fazendo a tal da integração lavoura e pecuária, com resultados extraordinários. Desde Brasil. Bem gerenciadas. Né? Sim, mas, Vila, aí tudo precisa ser bem gerenciado. Né? Tem que ter muita observação, muito cuidado, delicada, mas o resultado é espetacular. Né? Agora vem a pergunta: por que você não está na fazenda? Por que você está em São Paulo, numa associação nacional e em outras atividades internacionais? Então, quem empurrou e quem puxou você para esse caminho fora da fazenda? Não, isso aí, como nós viemos, meu avô mudou para São Paulo, meu pai era advogado, advogou aqui em São Paulo um bom tempo, mas quando eu tinha aí, sei lá, 10, 12 anos,
ele herdou as fazendas da minha mãe e ele virou um grande fazendeiro. Grande que eu digo de habilidade, Sim, habilidade. assimilou aquela vida do Eficiente. fazendeiro muito bem, gostava muito, viveu muito com isso aí, intensamente. E deu um toque empresarial, começou a dar um toque empresarial na fazenda. E onde você passou os primeiros 10, 15 anos da sua vida? Desculpa, não ouvi, mano. Onde você passou os primeiros 10, 15 anos da sua vida? Olha, eu passei aqui em São Paulo, que eu estudei em São Paulo, né? Eu passei, Vila, muito na fazenda. Como a família toda é envolvida com essa questão, nós nos envolvemos muito, desde pequeno. Eu sempre fui para a fazenda. Todas as férias, nós íamos para a fazenda. Por exemplo, eu lembro do meu avô me dizer, andando a cavalo, ele dizia, onde a água nasce, onde a água corre, a gente não pode derrubar a mata. Temos que preservar. É a saúde da água, é o frescor dessas árvores, desse pedaço de mata que fica à margem dos rios. Quer dizer, isso é uma coisa que não tinha científica, não tinha ciência ainda nesse conhecimento, mas ele tinha expertise. Ele e outros da época tinham expertise dessas coisas, né? Meu avô, por exemplo, tem uma expressão que eu falo toda hora com meus funcionários. O que engorda o boi é a sobra do pasto. Certo? Se você não tiver a sobra do pasto, significa o pasto, né? Não aquela coisa colada no chão lá com dificuldade. Infelizmente, esse ano até essa seca muito forte que nós tivemos prejudicou imensamente essa questão das pastagens, né? Então, eu tive um avô e tive uma mãe. A minha mãe era muito fazendeira, habilidosa nas coisas das mulheres daquele tempo, da minha avó e tudo. A mamãe assimilou isso muito, tinha um prazer muito grande, tinha lá as suas funcionárias, sua equipe, para fazer queijos e doces, e comidas e tudo, e presenteava aí, na escola nossa, sempre estava dando um presente para ver se o filho passava de ano mais facilmente, né? Então, a gente assimilou isso muito bem. Mas o meu avô, quando mudou para São Paulo, ele ele mudou com uma situação financeira bastante favorável, e ele, então, ficou sócio da Sociedade Rural Brasileira, ficou sócio do Jockey Clube de São Paulo, ficou sócio da Hípica Paulista, de coisas de ligação com água, né? Sim. Então, por exemplo, eu sou sócio da Rural há mais de 60 anos, né? Sou sócio de 67, se não me engano, é a minha ida para lá. E o avô foi diretor de pecuária da Rural, e, como eu te disse, foi o primeiro, talvez, pecuarista que enfrentou a capital. E Sim. isso ele levou esse conhecimento, levou essa experiência e se juntou a essa cafeicultura muito forte, né? Ele juntou-se a isso e começou a falar de pecuária. Foram na hora que apareceram os novos frigoríficos. Então, isso, em princípio, também foi antes da segunda onda da industrialização, né? Quando os carros vieram para cá, a Volkswagen, a Ford e a Mercedes, foi nos anos 50, 60, mas essa tradição que você está falando agora, do seu avô, era antes, era mais ou menos na altura da Segunda Guerra, anos 50, não? É bem antes, né, Vila? Isso aí eu te falei, ele mudou para São Paulo em 1930, né? Sim. Veio morar aqui no bairro de Higienópolis. Então, Sim. acho que o meu avô foi um extraordinário vencedor. E nós abrimos aí. Eu me interessei sempre por política, né? Sempre gostei muito de ler jornal, leio 3, 4 jornais por dia, todo dia, né? Temos companheiros que pensam
converso pensando sempre à frente, não é? E a Rural foi um caminho para a gente chegar. Já que você fala em pensar, então você foi um dos principais criadores da Pensa na USP, né? Então, exatamente para refletir sobre o agro na área da ciência, né? Eu acho que a gente colaborou com isso. Agora, Vila, então a Rural, a gente sempre foi desperto por ela, né? E aí, quando aconteceu a Revolução de 64, a gente era estudante, mas já tivemos uma participação, isso aí com bastante determinação, movimento, reuniões, conversas, participamos aí ativamente nessa área periférica, adequada para jovens, né? Eu acho que a gente teve essa participação. E fixamos na Rural Brasileira. Quando foi a questão a Constituinte, em 88, aí, Sim. então, a gente virou diretor, eu virei diretor da Rural, era presidente da Rural, um jovem também, o Flávio Télio de Menezes, que fez bastante pela Rural e nos incentivou e nos levou para lá, eu e um grupo grande de pessoas, como o Ovidio Brito, enfim. Sim, todos que ainda estão lá, os filhos dele. Quando vocês perceberam que o agro brasileiro poderia ser algo interessante no contexto mundial? Olha, eu acho não, eu tenho certeza que eu ouvi isso do meu pai, do meu avô, muito. O Brasil é um país agrícola. O Brasil é um país que tem a vocação dele é produzir alimentos. Porque meu pai dizia muito, papai era advogado, não tinha profundidade que o meu avô tinha na prática, né? Mas ele dizia, a terra, por exemplo, para produzir, a terra tem que ser plana. Não é só a terra fértil, porque o Brasil é pobre em terras férteis. Nós temos terras mais fracas, né? Então, a terra plana, ele sempre falava isso, a terra boa é terra plana, porque ela aceita as correções. E isso foi o que nós descobrimos. Meu pai também participou fortemente dessa questão do cerrado, porque essa nossa fazenda tinha um pedaço de cerrado. Tinha fazenda de terra de primeiríssima qualidade, no Vale do Paranaíba, na divisa com Goiás, e assim como tinha um pedaço de cerrado. E meu pai sempre foi trabalhado, foi buscando o trabalho de cerrado, que foi o que o Paulinelli fez. E quando eu queria perguntar isso, o seu amigo Paulinelli, então, ele fez a grande decisão de ocupar esse espaço economicamente, mas isto não foi só inventado por ele, já estava no ar um pouco, né? Se você conta do seu pai, do seu avô, então isso era um tema que estava sendo discutido, só que ainda não teve ninguém que disse que a partir de amanhã vamos para lá. Não, pois é. O Paulinelli aperfeiçoou isso, né? Ele enxergou isso e deu mais consistência como dirigente, como pensador e como executivo de governo do Estado de Minas Gerais, em primeiro lugar, onde ele fundou a EPAMIG e depois caminhou para a Embrapa. Porque a Embrapa, ela centralizou, ela só pesquisava soja, mas depois, hoje, não é a Embrapa mais que pesquisa a soja, porque tem N pesquisadores e empresas que estão pesquisando, né? E eu acho que, com certeza, nós temos uma participação importante. Por exemplo, a região do estado de São Paulo, ali perto de Ribeirão, também eu me lembro das primeiras experiências dos plantios na área de cerrado, com calcários e tal, que foram revolucionando a agricultura brasileira, a modernização, a fertilização das terras de cerrado, que são extremamente planas. Você andando no centro-oeste brasileiro, não tem serra. A serra é a Serra do Mar, a Serra da Bodoquena lá na frente. Não é? Então, é muito amplo isso tudo. E é por isso, Vila,
que todo ano nós crescemos a área agrícola. Nós estamos crescendo esse ano de 2024, safra 24, 25, nós estamos crescendo 1%. Depois de Chicago bater $15 a soja, estamos vendendo a soja a $10, né? E pode ser que pode ser que caia um pouco. Caíram os preços em Chicago, tivemos problemas climáticos seríssimos, né? Os custos subiram exageradamente, então tivemos imensas dificuldades, mas temos essa imensidão de áreas que nós temos para crescer. Então, o Brasil, ele achou o eixo que meu pai sempre falava, sempre falou. O Brasil é um país agrícola, não é um país da indústria. A indústria para exportar, a indústria, o automóvel, o caminhão, o ônibus e tantas outras coisas industriais, precisa de subsídio. O agro é competitivo. Nós somos competitivos em todo e qualquer mercado do mundo. Por isso que a França, agora recentemente, o Carrefour nos criticou. E vamos criar força, porque nós temos que nos defender, porque nós estamos tomando os mercados. Nós somos extremamente competitivos. O Brasil é a grande potência do alimento do mundo. Hoje, amanhã será maior ainda. Será maior ainda. Nós somos competitivos. E descobrimos o jeito fácil, o jeito eficiente, a maneira de trabalhar a terra. E tem uma outra coisa nessa evolução brasileira que traz inveja. Eu fiz há um pouco de tempo, há 6, 7 anos atrás, eu presidia a Bramínio, eu presidia a AgriShow também, presidi a AgriShow 2 anos seguidos, duas temporadas. É incalculável a nossa evolução. Nós somos uma potência. Por exemplo, você lembra, até 95, o Brasil ainda importou carne bovina. Tá? Quando você e seus amigos e a turma de Brasília perceberam que isto é passado. Agora, o futuro, nós temos que conquistar o futuro, sim, mas o futuro está garantido se nós fizéssemos a nossa tarefa que vocês estão fazendo. Né? Porque agora a legislação ajudou, o financiamento ajudou, o mercado ajudou, a indústria, né? Porque nós temos que lembrar que do produto que nós compramos no supermercado, só 8% vai para o campo, mas 25% até 30% é a agroindústria, porque tem muita indústria antes e depois da porteira. Então, quando você e seus amigos nas associações e na política em Brasília, quando vocês perceberam que o Brasil vai ser esta força? Isso foi em 90, em 2000, 2010 ou 2020? Olha, eu acho que isso daí, para mim, o grande starter disso foi a Embrapa. O grande starter foi a Embrapa. 70, né? Ela moldou. Por exemplo, os Estados Unidos hoje está fazendo plantio direto. Começou agora. E eles vieram, estava contando para você, eu fiz uma reunião, eu presidi uma entidade global e trouxe para cá americanos, europeus e tal, e ficaram aí 4, 5 dias em Brasília, fizemos incursão em algumas áreas, etc. Eles ficaram deslumbrados com a nossa organização, a estrutura da defesa, a defesa do nosso negócio através de entidades civis, como é a Rural Brasileira, os sindicatos, como são as federações e a confederação. Então, toda essa armação brasileira é muito boa. O brasileiro tem que ter orgulho do agro. E ele precisa entender que o agro tem toda essa evolução que veio acontecendo, Vila. Porque, às vezes, nós éramos um patinho feio das coisas. A agricultura brasileira, para o brasileiro, a sociedade urbana, ele achava que nós vivíamos de subsídios, que nós vivíamos de favores para comprar o trator, comprar uma máquina, produzir o feijão, o arroz, o milho, etc. E tal. E agora todo mundo está vendo
que nós temos uma eficiência, nós praticamente, em grande parte das culturas que nós temos, que nós somos primeiro ou segundo do mundo, nós temos competitividade, nós somos produtivos, nós produzimos mais soja por hectare do que vários outros lugares. Nós somos, hoje, o principal país fornecedor da proteína animal. Você conversar, eu recentemente agora, eu tive uma reunião com os diretores de originação dos 3 principais frigoríficos brasileiros, que é o JBS, a Marfrig e a Minerva. Todos eles acreditam que nós vamos dobrar essa produção nossa. Não fala dobrar, mas vai aumentar muito essa nossa produção da proteína animal, na qual nós somos primeiro na bovina, primeiro nas aves e quarto na suinocultura, com um fator de crescimento bastante significativo na suinocultura. E tem toda aquela área do pasto degradado que pode ser intensificado e tecnificado. Então, isso é um mundo que dá para conquistar, sem derrubar uma árvore. Exatamente. Então, nós temos isso tudo aí. E temos hoje um animal, temos uma sanidade espetacular, né? Não há defeito no nosso negócio. A gripe aviária, que pegou o mundo inteiro praticamente, e o trabalho que o ministro Turra fez na BPA, que é a Associação de Defesa dos Exportadores, hoje fantasticamente dirigida pelo Santim, um gaúcho bacanérrimo, profissional da mais alta qualidade, um grande vendedor, pôs a avicultura na posição que ela está hoje. O Brasil, produto da proteção que se criou, as barreiras que nós criamos, o Brasil foi talvez o único país que não teve gripe aviária, né? Então, nós estamos vencendo todos esses paradigmas e o nosso futuro, como disse recentemente o Roberto Rodrigues, numa entrevista na Folha de São Paulo, ele disse: o céu é o limite. O céu é o limite. A agricultura. Mas aí tem um limite. Deixa eu fazer essa pergunta a você, porque a New York Times escreveu uns meses atrás o seguinte: a demanda por alimentos cresce até os anos 2050, porque nós vamos ter 10 bilhões de pessoas lá e a renda per capita vai aumentar. Pronto. Aí, demanda não tem problema. O problema está na oferta. Aí eu pensei, mas isso não faz sentido, porque eles não conhecem o Brasil, porque o Brasil pode dobrar a coisa. Mas eles dizem o seguinte: Harvard fez um estudo que tem um grande problema no mundo, que é a falta de agrônomos para aumentar a produção e a oferta de alimentos. Porque, como você falou muito bem, o Brasil está o mesmo terreno há 300 anos. E agora nós produzimos 30, 40 vezes mais do que 100 anos atrás. Isto é por causa da tecnologia. A tecnologia acontece com a pesquisa e com a consultoria no campo, e essa consultoria e na prática dos processos são os agrônomos que fazem. E no mundo inteiro faltam agrônomos. Então, como você está percebendo isto no seu ambiente onde você anda, na fazenda? Tem técnicos? Primeiro, a gente já sabe, em São Paulo também falta mão de obra no campo, mas isso é mão de obra. Eu estou falando um patamar acima, porque são os transmissores da tecnologia que tiram da ciência e colocam na prática. Você acha que nós temos um problema com os agrônomos? Não, com agrônomo eu não acho tanto, Vila. Eu acho que nós até estamos bem servidos de agrônomo. Eu defendo muito mesmo, o crescimento de técnicos agrícolas. Sim. Alemanha, você é descendente de alemão, a Alemanha é um país que 17% da população é técnica. É técnico em enfermagem, é técnico em economia, é técnico E ganha mais do que o engenheiro. O técnico ganha mais do que o engenheiro. Exatamente. Então, nós temos muito pouco técnico.
Nós temos uma preocupação, nós temos que ter qualidade melhor. Nós temos poucas universidades de alta qualidade. Temos Piracicaba, temos Lavras em Minas, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Viçosa, e é meio por aí o que nós temos de alto nível. Nós precisamos de alto nível, nós precisamos de alto nível, de altas pesquisas, de altas pesquisas. Nós produzimos na época de 70, da fundação da Embrapa, 73, nós produzimos 20 sacos por hectare, né? Hoje nós estamos produzindo 70, eu, ano retrasado, produzi 75. Estamos já alguns talhões com 80 e estamos visualizando 100 sacos de soja por hectare. Nós temos que ter, e o técnico agrícola, eu sou um defensor, um incentivador ferrenho para que a gente faça isso. E nós temos que ter um aprendizado melhor. Né? Os nossos tratoristas, os nossos maquinistas, os nossos técnicos que trabalham nas nossas fazendas, eles têm que ter um treinamento melhor, um aprendizado melhor que passa pelo técnico agrícola. O Brasil não é um país rico para esperar 4 anos mais para o sujeito se tornar engenheiro. Se ele tiver essa motivação, essa vontade, ele trabalha como técnico e pode fazer depois a área. Não, é isso que fazem em outros países, nos Estados Unidos, e fazem um master, depois na Alemanha ele faz o técnico e depois aquele que quer mais, depois faz o engenheiro. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta, é o seguinte, porque que é a questão da sucessão no sentido mais amplo da palavra. Então, você tem as suas propriedades, você tem os seus irmãos e primos, etc. e tal. Como você está enxergando os jovens? Os jovens, vamos dizer, recém-formados, 25 anos. Engenheiro, advogado, seja lá que for. Eles já descobriram o campo que nós estamos defendendo de 20 anos para cá, né? Que o campo é o futuro. Né? O campo quer dizer, o campo são máquinas, o campo são laboratórios, o campo são as pequenas cidades que têm hospitais, etc. e tal. Você acha, nos seus sobrinhos e nos amigos que você tem, o juventude já descobriu o agro? Olha, eu não diria que está completamente descoberto, mas que melhorou muito a percepção, o interesse e o entusiasmo. Hoje tem muito, nas nossas sucessões, nós temos bastante gente indo para o campo, sabe? O campo, você sabe que é uma vida bastante diferente e também isso é muito importante, a melhoria, o IDH, porque a agricultura levanta o IDH. Então, as cidades do interior, grandes clusters, como Uberlândia, vamos dizer, Goiânia, Cuiabá e as outras cidades ao norte de Cuiabá, você tem condições de vida muito boas. Então, isso ajuda a levar o jovem. Os jovens descendentes nossos, hoje há bastante interesse nisso. E o que também acontece, Vida, acontece muito que as famílias não estão dividindo as fazendas. Hoje em dia tem muita família começando os grupos, né? Fazendo ali uma companhia dirigida por um filho ou 2 filhos, e não mais o que se fazia antigamente. Você ia loteando, no fim você tinha um sítio, né? Então, isso aí evoluiu muito nessa questão aí de ter executivos aí que da própria família ou não da família. Outra coisa também é que você hoje, para ser produtor, você não precisa ser proprietário. Você não pode alugar as terras. Né? Não temos nenhuma dificuldade. Até melhor. Você pega o seu dinheiro e coloca em cima da terra do vizinho, que não tem um filho, né? E aí você ganha dinheiro operando a terra. Não há mais necessidade de você ter que
fantásticos investimentos, porque as terras subiram muito, né, através do tempo aí. Eu, quando comprei essa fazenda, eu mesmo comprei em Mato Grosso do Sul, lá em Naviraí, eu paguei $100 o alqueire, 24.200 metros. Agora, hoje, é uma fazenda que custa, quanto é? Sei lá, $3.000, por aí, por volta de $3.000, 3, 4. Aqui em São Paulo, essas áreas mais valorizadas, valorizadas, porque são mais produtivas, porque tem uma situação de logística melhor do que as outras, porque isso também se conta hoje. Então, tudo é tecnificado, você tem que analisar tecnicamente essas coisas. Então, eu acho que isso, eu não sei se eu tinha falado, o brasileiro está voltando para o campo, ele antigamente não voltava, né? O meu avô... Lembra que nós, na Rural, uns 10, 15 anos atrás, falávamos sobre remigração, né? Porque os jovens... Então, hoje você está vendo, eu estou falando para você numa distância de 10 ou 15 mil quilômetros, eu não sei exatamente quanto é da Itália para o Brasil. Pronto, então, o jovem hoje, ele tem o mundo, ele tem as aulas de Harvard, do MIT, ele tem tudo, ele tem o divertimento, tudo ele tem em casa. Antigamente só tinha televisão, agora você tem online, você pode falar, você pode contribuir, você pode negociar. Agora, o que eu sempre falo, fazer isso como fazem os suecos, no fim de semana, você junta 4 ou 5 amigos no interior, um vai dirigir, os outros vão beber, eles vão para a cidade, então passam o fim de semana e na segunda-feira vão trabalhar. E no próximo fim de semana vão de novo. Então, você pode vir de Araçatuba para São Paulo sem problema nenhum. Em 4 ou 5 horas você está lá. Não? Exatamente. Então, você também veja uma outra coisa interessante, que é um grande sucesso brasileiro, são as cooperativas, né? Localizadas principalmente nesse centro-sul, centro-sul, aí, a partir do Paraná, Santa Catarina, que tem a oportunidade de você ter agricultores familiares, né? E você observa, eu gosto muito de ver o programa Globo Rural, né? E você vê muito caso, muita matéria, muita reportagem dessa pequena agricultura, que arrumou uma maneira positiva, né? Uma maneira que mostra, põe o indivíduo como empresário, né? Nas mais variadas situações e facilidades que existem junto às cooperativas e os pequenos produtores, dos pequenos animais. É a grande concentração que nós temos dessa região. Temos o Blairo Maggi, lá em cima, no Mato Grosso, com áreas imensas, ele e outros, e temos também essa agricultura familiar. O próprio Estado de São Paulo, Vida, o secretário aí de Agricultura, me dizia há pouco tempo atrás, aí, São Paulo tem 400 mil propriedades rurais, né? E dessas 400 mil... o tamanho médio da propriedade em São Paulo são 70 hectares. Isto é latifúndio na Alemanha. Né? Então, eu tenho uma propriedade com 9,5 hectares, eu reduzi de 25 por motivos tributários para abaixo de 10, e lá está entrega para um jovem que anda com a BMW, que faz... Então, com 10 hectares, você pode ter uma boa vida. Não precisa 70 hectares, ainda menos precisa 1.000 hectares. Né? Então, agora, com a tecnologia, com a inteligência artificial, com os jovens, com uma educação um pouco mais tecnificada. Então, o Brasil não tem limite, como você falou muito bem. Como o Roberto falou, o céu é limite. Não tem limite. E outra coisa, nós estamos estamos vencendo vários paradigmas. O Plano Safra, ontem ainda conversava numa reunião, negócio de Plano Safra, o Plano Safra é anual. Como é que eu vou ter um Plano Safra, um programa anual, num país que
depende, tem 30% do seu PIB em agricultura. Nós temos que ter Sim. plano safra plurianual com 5 anos. E, principalmente, para defender a pequena agricultura. Hoje Sim. nós temos muitas ferramentas, nós temos muita oferta, não há problema de funding, nós não temos problema de dinheiro. Nós, infelizmente, no Brasil, nesse momento, nós temos, são os juros acima daquilo que seria agradável, que seria conveniente para qualquer tipo de negócio. Não é só um lado. Para todo mundo o juro está caro para fazer investimento, né? Então, isso aí tudo nós temos que ir mudando. A questão do meio ambiente, nós respeitamos. Eu te contei a história do meu avô lá de trás. O agricultor, ele é um protecionista. Ele Está no pensa... interesse dele. A natureza vai cuidar daquele que cuida dele, né? Isso aí. Então, acho que as pessoas que começam a ver o Brasília, que era muito alienada em relação a nós, né? Nós temos hoje uma receptividade melhor e temos várias organizações que misturam hoje a indústria urbana com a indústria do campo, porque a agricultura ela se tornou uma indústria, né? Nós temos aí, hoje em dia, a pecuária, que você tem muito, eu conheço algumas pessoas que embarcam boiadas todos os dias do ano, com exceção do domingo, talvez, sabe? Então, virou uma máquina, é uma máquina de produção. E isso... E aí, as pessoas demoraram para... Nossa conversa, eu queria só dizer o seguinte: eu observo você há muitos anos e é a sua geração, e dentro da sua geração, a sua personalidade, que construíram tudo isso que nós estamos conversando hoje com maior naturalidade. Mas não era assim 30, 40 anos atrás. E aquela turma que na imprensa fala mal disso, daquilo, então eles não interessam. Então, o agro, ele é um pilar tão forte e tão necessário, porque todo mundo precisa dos produtos rurais. Não é só a comida, é a roupa, são os sapatos, etc. E tal. Então, o agro precisa olhar para frente para ver se ele, de uma forma orgânica e saudável, socialmente falando, consegue ocupar esse espaço que ele merece, e isso é muito importante através da passagem do bastão para os jovens que têm que criar essa nova realidade que é mais tecnificada, que é mais sofisticada e melhor gerenciada no que o passado. E aí você teve um papel sempre importante, eu lembro, os jovens da Rural, você sempre focou que eles têm que preparar o novo ambiente que é diferente do passado. Você veja, eu hoje presido o Conselho de Agronegócio da Associação Comercial de São Paulo. Sim. A Associação Comercial de São Paulo é uma entidade muito importante, com 130 anos de vida, né? É uma coisa importante, você vê o campo chegar na cidade, a cidade chegar no campo, é um entrosamento do setor produtivo brasileiro. E isso é um fator de crescimento e de amadurecimento. Você falou aí, eu tive uma reunião quando presidia a Maisal, que é uma entidade lá que nós fizemos com os americanos e argentinos de milho, numa reunião em Addis Abeba, na África. Então, com muita dificuldade de alimentação, mas todo mundo vive a expectativa que você vai melhorar, que o crescimento da renda média é permanente. Mesmo nesses lugares menos favorecidos, muito menos favorecidos hoje, nós estamos aumentando. O consumo aumenta permanentemente. Nós hoje vendemos menos na Europa e o grande espaço nosso é na Ásia. E os asiáticos estão chegando aqui no Brasil, estão se associando a frigoríficos de boi, de carne, de frango, e usinas de açúcar e por aí adiante. Estão se associando, estão trazendo capital e trazendo consumo aí, compradores, etc., para nós. Quer dizer, o desafio do produtor, Vila, é acordar mais cedo um pouco e trabalhar mais um pouco, porque tem um ambiente imenso a ser explorado.
Essa aí que você falou há pouco é uma coisa que eu fiz artigos sobre a questão da terra degradada. O Estado de São Paulo, que tem 21 milhões de área agrícola, área explorada, tem 6 milhões de hectares de área degradada. Quer dizer, São Paulo tem estrada de ferro, estrada rodoviária, tem água, tem sol, tem água, tem porto, tem tudo, mas não é São Paulo. Mato Grosso do Sul está aqui do lado, também tem, o Paraná tem, e vários outros lugares têm também a infraestrutura. Nós não temos hoje necessidade de derrubar nenhuma árvore no país. Tem que ser proibido isso, não precisa isso. Apesar que nós temos uma lei que te faculta, determina, criou uma regra, né, para você ocupar outras áreas. Mas eu sou favorável hoje, nós temos uma área muito grande aqui, a Embrapa está trabalhando isso, está pesquisando isso, nós vamos ter esses números aí logo, mais exatidão. Mas o número é grandioso. Então, para criar uma frase final, eu gostaria de dizer o seguinte, depois você vai dizer se é verdade ou não. O único problema que o agro brasileiro tem é que ele não tem um problema que obriga ele de andar um pouco mais depressa, porque não tem problema. Tem oferta, tem demanda, tem tecnologia, tem espaço, tem clima, tem pessoas, e mesmo se tiver algum problema lá de dificuldades de exportar coisa para a Europa e para outro lugar, sempre tem demanda suficiente para aquele que o Brasil é capaz de produzir. Então, é uma situação sem problema. Poderia ser um pouco melhor aproveitado se a educação for melhor, se algumas coisas, a infraestrutura no interior seria um pouco melhor, mas do jeito como está, não tem problema. Você concorda com isso? Olha, eu concordo que eu não acho, eu acho que a gente até caminha, estamos caminhando sempre, né? Nós não paramos, né? Nós temos uma máquina que está sempre caminhando. O que nós precisamos, Vila, é ganhar novos mercados. Nós precisamos investir no próprio empresário. O empresário brasileiro está viajando pouco, está conhecendo pouco o cliente dele, potencial cliente. Então, isso nós precisamos, porque as nossas fazendas, elas são bem organizadas, elas estão bem estruturadas e ainda não atingiram o limite de produção e de produtividade que elas podem nos dar. Então, eu acho que nós temos que trabalhar mais lá fora, melhorar essa questão do Itamaraty. O Itamaraty brasileiro tem que trabalhar mais, ele está trabalhando bem. Nós temos resolvido boas questões aí atualmente. Então, está indo bem. Mas nós precisamos ter, por exemplo, esse governo agora nomeou mais 20 adidos agrícolas, né? Nós passamos a ter, por exemplo, em algum país, não sei se é Rússia, China, mais de um adido agrícola, 2 ou 3. Os Estados Unidos tem 15. Né? Eu sei que os Estados Unidos, na China, tem 15 adidos. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que alavancar. Nós temos que alavancar mais, pesquisar mais. Nós temos que fazer mais pesquisa, produzir, trabalhar mais a ciência para isso daí. Eu acho que isso é muito importante para a agricultura brasileira ir se desenvolvendo. Eu acho que dentro das fazendas, eu acho que a gente está bem. Nós temos, sim, ainda ociosidade. Nós temos que trabalhar e nos adequarmos às novas regras agrícolas de investimento, que atrapalha no momento, mas são momentos. Tudo tem um pouco de momento. Então, precisamos investir. Os juros estão um pouco caros, estão mais caros. Sim, mas tem que ver isso a prazo. Isso tudo é passageiro, não é? E política também não é o meu negócio e não é o negócio da agricultura. Nós temos que trabalhar nós, porque o nosso negócio vai bem, estamos colaborando com o nosso país, temos que trabalhar muito para diminuir esse distanciamento social que nós temos no país, que é uma coisa que mexe com a gente, é um desafio que nós temos. Mas nós vamos caminhando, e o Nordeste
pode caminhar com frutas. Nós fizemos lá para milho experiências muito boas em alguns estados do Nordeste. E um indivíduo que produzia 10 sacos por hectare de milho passou a produzir 50, depois 70, depois 80. Daqui a pouco vão exportar o trigo do Nordeste. Imagine só. A gente sempre importou 70% do consumo da Argentina. Depois passou para o sul, depois passou para... Ainda o potencial que nós temos. Então, eu acho que nós estamos bem calibrados, né? Nos estados do sul. Muito bem, meu caro amigo. Então, foi, como sempre, um prazer ouvir você. E quando tiver uns momentos muito específicos, seja de oportunidades, seja de problemas, a gente volta a falar, tá bom? Bom, muito obrigado. Um grande abraço para você. Nós somos, eu acho que nós, agricultores, agradecemos muito pessoas como você, com experiência, com cabeças globais, internacionais, porque precisamos ser global. Precisamos conhecer o mundo, porque nós temos que fornecer o mundo e vamos conhecer o nosso cliente. É isso. Muito obrigado. E até daqui a pouco. Obrigado. Termina agora na Rádio Agro Hoje, o podcast Na Varanda com o Vila, aprendendo com quem já fez. Apresentado por Francisco Vila.